Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith. É um grande prazer estar aqui com você. Eu oro para que você esteja aproveitando o estudo que estamos ensinando, na medida que estamos tentando ensinar da melhor maneira, pois é um dos tópicos mais quentes no mundo hoje, para ser bem sincero. Quando o mundo muçulmano aparece dizendo: nós vamos te enterrar e vamos te destruir e não vai sobrar nada de você, e eles estão falando isso de Israel. O Irã está falando isso. E eu não sei o quanto disso é apenas conversa, não é? Eu espero que tudo isso seja apenas mentira. Mas alguém disse que quando uma nação ameaça muito a outra, mais cedo ou mais tarde, o negócio vai ficar sério. E se eles continuarem falando que vão matar Israel, quando eles pensarem que tem a oportunidade, é o que eles vão fazer. Então, no programa passado, nós perguntamos como o anticristo vai conseguir convencer o mundo muçulmano a fazer aquilo que ele quer que seja feito, que é declarar paz com Israel, que é garantindo a segurança das suas fronteiras e garantindo a prosperidade de Israel, como esse país nunca conheceu antes, desde que se tornou uma nação em 1948. Olha o que eu acredito que vai acontecer. E acredito que ele vai fazer da seguinte maneira, que ele vai convocar os líderes muçulmanos por todo o mundo, provavelmente serão centenas deles. Vai fazer uma reunião e quando ele falar desse assunto, imediatamente eles serão contra, pois odeiam a Israel. Estou certo nisso, não é? Sim, senhor. Eles odeiam Israel. E ele vai prometer: faça do meu jeito, deixe eu fazer o que eu quero fazer com eles. E deixe eles reconstruir o templo deles, mesmo tendo que destruir a mesquita. E eu garanto para vocês que na hora certa, quando eu estiver forte o bastante, eu estarei forte o bastante em breve, eu vou declarar guerra contra eles e destruí-los. E então você pode ter toda a nação de Israel. Você pode matar todo judeu que estiver ali, até que não sobre mais nenhum. E você pode ter toda a terra de Israel. Assim é que eu acredito que ele vai fazer. Vocês aqui têm alguma outra ideia sobre o que ele pode fazer? Deixe-me confirmar o que você está dizendo no que diz respeito à estratégia islâmica. Em quão correto você está na ideia de guerra deles? Eu tenho várias escrituras islâmicas do Alcorão na minha mente, mas deixa eu refletir algo. Você está falando sobre a ideia do Hudna. Falamos em alguns programas anteriores. Quando Maomé estava vivo e ele foi até Medina, ele foi incapaz de voltar para a sua cidade natal de Meca, onde ele gostaria de ter ido. Depois de ganhar seguidores na cidade de Yuthrib, que hoje é chamada como a cidade do profeta Medina, do profeta Maomé, ele voltou com algumas pessoas para uma cidade chamada Hudbayah, que é um pouco fora da cidade de Meca. Ele se encontrou com líderes lá e negociou um acordo com eles para que ele pudesse entrar em Meca para adorar no Aqaba. Acabou mesmo que o seu objetivo era ganhar paz por tempo suficiente para que, quando ele estivesse forte militarmente, ele pudesse quebrar o acordo e tomar a cidade. Então esta estratégia ficou conhecida como Hudna. Quando Yasser Arafat era presidente do povo palestino, houve um encontro no tempo do presidente Carter, aqui nos Estados Unidos. Houve um aperto de mãos que surpreendeu o mundo. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas no seu discurso conhecido como Ramo de Oliveira, quando ele estava na África do Sul, os muçulmanos estavam bravos, pois ele fez um acordo de paz com Israel. E ele disse: não, isto é Hudna. E dizia: eu estou usando aquela estratégia, um acordo para ganhar favores, para que quando tivermos poder, nós tomaremos Israel. Então é uma estratégia que os muçulmanos vão concordar. Falando sobre as nações muçulmanas, irmão Swaggart,
Eles já se encontram como um grupo chamado OCI, Organização da Conferência Islâmica. As 50 ou 56 nações de muçulmanos que estão na liderança confirmarão e falarão umas com as outras sobre a sua situação. E muitas vezes, nessas reuniões, a questão dos palestinos e israelenses surge em suas discussões. Então, este é um problema que precisa ser discutido. É algo que eu creio que, como você disse, talvez seja um recurso que o anticristo será capaz de usar para fazê-los concordar com eles. Eles odeiam tanto a Israel que eles não concordam nem em cumprimentar um judeu, não é? Você viu isso aqui em Baton Rouge, no nosso santuário. Nós convidamos alguns estudiosos muçulmanos, um deles é um imã, para debater as escrituras ao vivo na rádio. Eu fui até eles para me apresentar. Eu estendi a minha mão e disse: "Oi, eu sou o John Rosenstern." E eu chamei ele pelo nome. Ele olhou para mim e disse: "Você é judeu?" E não apertou a minha mão. Sim. E você se lembra quando eu sentei do outro lado da mesa, pois eu e Mike Monroe estaríamos lá debatendo com eles e Lauren estava lá? Ele imediatamente perguntou: "O que ele está fazendo aqui?" Ele estava ofendido, pois eu era judeu. Então, sim, muitos muçulmanos se opõem aos judeus e não gostam deles. Mas eu quero dizer isso em respeito a todos os muçulmanos. Nem todos se sentem assim. Há algumas facções, irmão Swagger, que eles sentem uma ideia genuína de tentar viver uma vida muçulmana, da versão do jihad, que é a versão que luta. Eles vivem de forma mais alegórica. Existem alguns setores na comunidade muçulmana, Ahmadiyya, em algumas partes da Europa. Em outras palavras, não Nem são todos os muçulmanos. Alguns sofreram. A ironia é que um dos muçulmanos mais famosos, um pesquisador histórico, Al-Ghazi, ele se opunha fortemente à luta contra os judeus. E mais tardar na sua vida, ele se tornou mais relaxado na sua interpretação e mudou a sua perspectiva. E acabou sendo assassinado por isso. Até mesmo ele sofreu. Mas quando nós o citamos no começo da sua versão mais forte. Eu mencionei isso pois eu sei que às vezes eu não quero que as pessoas pensem que os muçulmanos são inimigos, se são vizinhos seus nos Estados Unidos. Muitos são secularizados, assim como os judeus que vivem fora dos Estados Unidos são. Mas o consenso geral é que o ódio contra os judeus chegou no século XX, como Hassan al-Banna, que foi fundador da Irmandade Muçulmana. Trabalhou com Adolf Hitler para trazer a solução final, ele juntamente com Rashid al-Ramin al-Massini. Estes homens tentaram exterminar os judeus do Oriente Médio para que eles fossem parte integrante. A filha de Hassan al-Banna casou com várias famílias Tariq Ramadan, e esses indivíduos tornaram-se politicamente influentes no nosso sistema educacional. Até o tempo de Clinton, eu não entrarei em detalhes, mas naqueles anos, muitas organizações entraram nas universidades através da Associação Muçulmana. E algumas organizações hoje, e apesar deles alegarem que estão representando os muçulmanos excluídos deste país em seus direitos civis, eles estão tentando impor a lei Sharia nos Estados Unidos. Eles são contra Israel e especialmente o que eles afirmam estar acontecendo contra os palestinos. Por que é que o Adolf Hitler odiava tanto os judeus? A gente não sabe de nada que os judeus tenham feito com ele, ou que a família dele tenha sofrido por causa de um envolvimento com os judeus. Eu não sei de nada a respeito disso. Os judeus foram muito criticados e marginalizados na Europa. Foi apenas a partir do primeiro-ministro britânico Disraelian que eles receberam algum favoritismo na Inglaterra no século XIX, no final do século XIX. Mas a Alemanha tinha problemas com os judeus e eles viveram uma vida complicada lá. Eles estavam envolvidos no sistema financeiro e nos bancos e não gostavam deles por causa disso. O seu avô, ele tinha um lugar na Bolsa de Valores de Berlim, não é mesmo? E ele cuidava do dinheiro. Ele tinha uma agência bancária de um dos maiores bancos em Berlim. Ele era muito rico e muito amigo de Raul Marschall, que cuidava das finanças de Hitler e da organização nazista. Mas o sentimento contra os judeus já era forte. E Hitler se aproveitou disso.
Eles consideravam que os judeus foram a razão pela qual eles perderam a Primeira Guerra Mundial? Sim, os judeus. É o que ele fez. Ele disse que era o problema de toda a Alemanha, eram os judeus. Então, o conceito de erradicar os judeus virou uma missão dos nazistas. Eu tenho uma pergunta, irmão Sweger. Você não acha que a riqueza dos judeus irritou Sim, ele muito a confiscou Hitler? tudo isso e tomou, e até mesmo o ouro dos dentes deles. Nos documentários que eu assisti, era isso que ele queria. As pinturas, a riqueza, as contas bancárias e se livrar das pessoas. Eu acho que foi sobre o dinheiro que deu a ele poder e influência. Eu penso que o dinheiro foi secundário. Em primeiro lugar, foi o ódio aos judeus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas neste caso, foi a cereja no topo do bolo. Quando as leis de Nuremberg e outras leis vieram e classificaram os judeus como sub-humanos, o que legalizou o chattel do governo para exterminar conscientemente. Quando você mata 6 milhões, você não está somente atrás do dinheiro deles. Foi muito mais do que o dinheiro. Quando ele matou muitos, eu sei que pode soar como algo terrível, mas se ele tivesse mostrado favor aos judeus, talvez ele tivesse vencido a guerra, porque eles eram muito inteligentes e construindo certas armas e tal. Daniel escreveu, e ele confirmará a aliança com muitos por uma semana que discutimos por alguns programas. E então, no meio da semana, ou seja, a semana tem 7 anos, faz referência a 7 anos, é o que quer dizer. E a palavra no meio ali quer dizer mais ou menos em um período de 3 anos e meio. No meio da semana, ele vai fazer com que o sacrifício cesse. Quer dizer que ele vai atacar Israel, declarar guerra contra eles. Eu disse isso há alguns programas atrás. Paulo disse, quando disserem paz e segurança, a destruição repentina virá sobre eles como uma dor que vem sobre a mulher que está para dar à luz e não escaparão. Então, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai sentir que tem força o bastante, que é poderoso o bastante e pode ir contra aquilo que ele necessita ser contra. Ele vai declarar guerra sobre Israel e fazer com que o sacrifício cesse, acabe. E pela primeira vez em 2000 anos, Israel vai voltar a oferecer sacrifícios. Isso vai acontecer, não vou dizer no princípio da grande tribulação, porque eles vão ter que construir um templo. E eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, mas de qualquer maneira, os sacrifícios vão ter iniciado. E então o anticristo vai declarar guerra contra Israel. Agora, a Bíblia, ela não fala sobre a guerra nessa época, porque não está muito interessada nisso. Está interessada nos sacrifícios. Por aí vai. O Espírito Santo está mais interessado, porque vai ser um erro oferecer sacrifícios agora, quando Jesus foi o sacrifício e se entregou na cruz do Calvário para redimir a humanidade caída. E sofreu o sacrifício sendo o seu próprio corpo, que foi dado por Deus com o propósito de redimir a humanidade. Você não pode ser salvo a não ser através do que Jesus fez na cruz. Então, Israel vai começar os sacrifícios outra vez, mas não vai ter conotação espiritual, porque é um insulto para Cristo, para o que Cristo fez na cruz. Israel não acredita nisso. Ainda bem que eles vão acreditar na segunda vinda. Vão acreditar quando Jesus Cristo voltar na segunda vinda. Então eles vão acreditar. Mas por 2000 anos eles não acreditaram. E não vão acreditar quando o templo for reconstruído e nem quando os sacrifícios forem oferecidos. Quando estiverem fazendo isso, vão pensar que estão obedecendo à palavra de Deus, mesmo sem estar. O anticristo então vai odiar
todas as religiões, não importa qual seja, o cristianismo, o islã, ele vai odiar o judaísmo e vai odiar o budismo, o shintoísmo, confucionismo e por aí vai. Ele vai odiar todas as religiões, se instituindo como Deus. Vai exigir adoração e também vai receber adoração. E ele vai fazer com que o sacrifício cesse. E ele vai fazer do templo em Jerusalém a sua sede religiosa ou espiritual, vamos dizer assim. Sua sede religiosa. E parece então que a reconstrução da Babilônia vai ser ali a sua sede militar. Mas Israel, e especialmente Jerusalém, e o templo serão a sua sede espiritual, ou a sua sede religiosa. E ele vai exigir adoração, não é mesmo? Vai exigir adoração e vai ter poder para forçar isso. E eu quero te perguntar, aonde vai estar a América durante essa época? A Bíblia não fala especificamente sobre a América neste momento. Então a minha sugestão seria que um número de pessoas seria arrebatada. Então a América não seria o que é hoje. Número 1. Só um instante, 2, John. Hoje a América não é o que era há 25 anos atrás. É verdade também. Então eu iria dizer, com isto removido e olhando para as condições agora, pode ser que a América vai continuar e seguir o que este indivíduo planejará fazer. Eu não vejo que eles terão escolhas. Eu presumo que neste tempo a América vai ter perdido a habilidade de lutar em uma guerra mundial. Como é que é? Eu disse que naquele momento eu presumo que a América não terá os meios para lutar uma guerra mundial. Eu penso que o declínio espiritual que estamos vendo agora, acontecendo agora, vai se tornar tão grande que quase vai nos destruir como nação. Eu não duvido disso. Mas a eliminação da igreja, pelo menos no meu modo de pensar, o meu raciocínio, na minha opinião, eu não posso validar esta escritura. A saída da igreja falará da morte da América como uma potência mundial. E durante o tempo do anticristo, nós sabemos que o mundo estará focado no Oriente Médio e a América e toda a América do Norte vai ter pouco com isso, com a ação. Eles serão impactados e afetados, mas a situação espiritual de qualquer nação sempre determina a sua habilidade em interagir com o mundo. E julgando por onde estamos espiritualmente e onde o Canadá está espiritualmente, eu não vejo muita esperança para mostrar força durante este tempo para a América ou o Canadá. O que você está dizendo é que as duas coisas estão acontecendo, o declínio espiritual e também o declínio militar. Nós estamos vendo isso. Os gastos militares foram cortados. Então, você sabe, se isso continuar, isso vai causar tentativas de eliminar qualquer pessoa que seja conservadora no meio militar. E isso já começou. Quer dizer, e isso vai reduzir ainda mais o poder militar. Não vai ter mais nada para lutar. Sim. A Bíblia diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós e o Canadá, pela minha perspectiva, estamos rejeitando isso e nos afastando disso. E eu penso que a resposta de Deus é simples. O mal será superado pelo mal e destruirá a nação. Quando você remove a única coisa que Deus está abençoando a América, da América, não vai ter muita coisa que irá sobrar lá. Teremos uma força menor, nós teremos uma força subserviente. E nós não teremos outra escolha a não ser concordar com a liderança do anticristo. Quando você destrói a moeda e, acima de tudo, Sim. destrói a maneira correta de adorar ao Senhor, certo. então a destruição está por vir.
Quando você destrói a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro relacionamento com Deus, quando você olha e nada opõe isso, então o Senhor tira aqueles que estão o adorando fora da nação do Canadá e da América. Você tem um quadro vazio ali, na minha opinião. Então fica fácil para qualquer nação, até mesmo o México, para vir e nos destruir. Por mais tolo que isso possa parecer, não será complicado derrotar as pessoas que já estão se derrotando espiritualmente. Existem forças tremendas hoje contra o cristianismo bíblico. Correto. E é isso que eu existem estou forças falando. tremendas tentando destruir essa nação. E isto é bíblico. Se Está o meu profetizado. povo, que se chama pelo meu nome. Esta é a promessa, é a resposta para isso. E eu creio que nós ainda estamos esperando pela colheita, mas a salvação da sociedade não irá acontecer. É por isso que eu creio que continuará ladeira abaixo e a peça central do mundo será Israel. O Oriente Médio e estes outros poderes, até mesmo a Europa, já perdeu muito da sua força, a Inglaterra, pois rejeitou a Cristo. E a Rússia e a China? Agora o negócio é a China. A Rússia Elas são superpotências. é verdade, mas a Rússia agora não é tão forte quanto a China. Se nós perguntássemos a um muçulmano religioso, devoto, o que ele pensa que irá acontecer daqui a 20 anos, ele vai te dizer, nós vamos dominar a América. Os É o que eles poderes no querem. governo de Washington, não todos, mas a maioria, graças a Deus, não são todos, mas eles estão possibilitando isso. No norte de Dallas, na área de Plano, eles investiram milhões de dólares em imóveis. E eles estão construindo comunidades Aonde inteiras arrumaram esse universitárias. Os estrangeiros, Sim. os Em estrangeiros outras estão palavras, construindo. é dinheiro do petróleo que nós compramos deles. Nós temos visto grandes doações sendo entregues às universidades. Verdade. Por exemplo, Georgetown e Harvard receberam 10 milhões de dólares do príncipe Ali bin Al-Talal, financiando as universidades para eles ensinarem o islamismo. O Dr. Jonathan Esposito tem ensinado um islamismo mais pacífico e mais leve, que nada tem a ver com o islamismo histórico, tentando criar uma era de ouro do islamismo e criando uma religião muito bonita, como se eles nunca Estão tivessem fazendo a perseguido mesma ninguém. coisa com a fundação de nossa nação, mas na direção oposta. Eles estão invertendo isso. É o projeto 1619. É o que eles estão tentando fazer. Na direção oposta. Está Me terrível. deixe dizer isso bem rápido. Eles dizem que a França será controlada por muçulmanos em 20 anos. Eu não duvido disso, não. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos acompanhar e você não pode perder um só programa. Ficamos agradecidos porque você está dizendo para outras pessoas a respeito do estudo na palavra e da rede de televisão. Te amamos e Deus te abençoe.